Bora lá. Estratégias para usar o Notion se você trabalha com vendas. É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Eu não sei se você tem seu próprio negócio e precisa vender para ele se manter, ou se você trabalha CLT ou PJ. Fato é que se você trabalha com vendas, eu vou te trazer aqui as estratégias que eu utilizo e que eu vejo que fazem muito sentido e muita diferença para quem vende, tá? Então, eu sugiro que você trabalhe usando o Notion. O Notion é uma ferramenta que está aí disponível pela internet, é gratuito. Você pode usar a versão paga, mas a versão gratuita te atende super, tá? E a gente vai falar sobre o que colocar dentro dele. Então, começa pensando o seguinte, né? O Notion ele é uma ferramenta onde tem templates. E também existe um template ali que é um template de CRM, tá? Esse template de CRM já é um template que você conseguiria utilizar e funcionaria super para você. Mas a vantagem do Notion é que você consegue personalizar. Diferente da maioria das plataformas aí de CRM que você adere no mercado, que elas são um pouco mais engessadas, no Notion não. No Notion você consegue desenhar a estrutura que você quer. E quando eu digo desenhar, é pensar realmente quais são as ferramentas, né, as informações que podem ser importantes para o seu negócio. O que eu uso aqui na Wonderful? Quais são as informações que eu capto e que eu vejo que fazem muita diferença e que eu vejo que muita gente aí que trabalha com vendas não capta? Claro, eu vou falar algumas que todo mundo pega, mas algumas outras que não, tá? A primeira delas, óbvio, você precisa colocar o nome da pessoa. E aí, quando eu falo nome, qualifica essa pessoa. Existe uma diferença entre B2B e B2C na coleta de informações. Então, vamos lá, vamos entender. B2B é quando você está falando com empresas e B2C direto com o consumidor. O consumidor, você vai basicamente colocar o nome dele ali, os dados, o endereço, o telefone, o WhatsApp, pronto, acabou. Da empresa também, só que você vai talvez ter outros layers, ou seja, outras pessoas que no processo de tomada de decisão de vendas vão importar. Isso também precisa estar no seu CRM, porque você vai conseguir começar a mapear essa trajetória das pessoas que você conversou, as informações que você captou, porque no meio do caminho, talvez você consiga achar aliados para a tomada de decisão de compra do seu negócio, ou seja, pessoas que vão lutar por você ali dentro da empresa. E é importante que você tenha esse registro de que em algum momento você falou com elas, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Endereço, nome, e-mail, essas coisas todas. Cargo é legal de você colocar, porque, com base no que eu te falei, faz muito sentido saber o cargo da pessoa. Se você trabalha no B2C, com que a pessoa trabalha, então qual é o perfil de consumo dela, até se você for fazer campanhas de marketing, é legal de você saber o perfil dessa pessoa, localização, é legal de você saber profissão dela, enfim, hábitos, essas coisas todas, tá? Depois, uma outra coisa que é legal de você colocar no CRM é a data com a qual você conversou com a pessoa, a interação, desde que quando você começou até fazer datas de follow-up. Quando que eu conversei de novo com essa pessoa, o que que abordou e tudo mais, tá? Porque, às vezes, a negociação é uma negociação de cauda curta, toma lá da cá, a pessoa quer, pronto, acabou e compra, às vezes é de cauda longa. Aqui na Wonderflow eu tenho muitas vendas que elas são de cauda longa, ou seja, eu preciso ter um tempo de relacionamento com as empresas para que a gente consiga fazer o fechamento. Até porque os treinamentos que eu faço aqui eles são customizados. Então, é muito difícil de uma empresa me ligar, falar, me dá um orçamento, está contratado. Eu passo por todo um processo de investigação para eu conseguir realmente customizar aquele treinamento, aquela solução para a empresa. Então, é uma venda de cauda longa, por isso faz sentido fazer o follow-up e anotar as informações. Depois, um outro ponto importante que eu falo que é interessante você colocar é o preço que você ofertou o produto. Qual produto você ofertou e qual é o preço. Porque se mudar ou demorar muito tempo, ou você fez uma campanha, alguma coisa assim, você precisa ter isso na sua mente. Só que a cabeça da gente não dá conta de guardar tudo. Então, você tendo essas informações no CRM, fica muito mais fácil de você, inclusive, argumentar com a pessoa. Olha, da última vez que a gente conversou, eu te fiz um valor tal, agora eu tô com uma condição X ou Y, ou teve aumento, enfim. Mas ter essas informações à mão é importante para você que está trabalhando com vendas.
Aí, o outro ponto que eu acho bastante interessante é trabalhar com links e colocar esses links dentro do Notion, dentro do seu CRM no Notion. Por exemplo, quando eu vou fazer propostas, eu utilizo o Canva, que é uma ferramenta também que eu gosto muito, porque eu acho que é uma ferramenta prática, dá para fazer apresentações muito legais, visuais, e isso atrai as pessoas. E aí eu coloco o link da proposta ali. Porque isso vai me dar agilidade. Se não, eu vou ter que voltar lá no Canva e falar, putz, onde que é mesmo que está a proposta? Qual que é a pasta? Então, colocar esses links vai fazer com que você economize micro momentos. E esses micro momentos que você vai economizando ao longo da sua jornada, ao longo do seu dia, lá no final do dia, da semana ou do próprio mês, você vai falar, nossa, me deu um saving de tempo. Então, sempre pensa em processos onde você vai ganhar agilidade, tá? Colocar o link é um deles. Aí, dentro da estratégia ali de construção do seu CRM, uma outra coisa que eu falo que é bem importante, que muita gente não coloca, é dores, desejos do cliente e, mais do que isso, motivações. Se você ainda não entende de motivações humanas, eu vou deixar um link aqui embaixo. Eu tenho uma aula que fala sobre isso, mas também para se aprofundar, eu tenho um curso que se chama Escrita Afetiva e Efetiva com Pitadas de Inteligência Artificial. E aí você pode falar, Lu, mas eu não crio conteúdo. Tá, mas ele vai servir também para você poder ter bons argumentos de vendas. Por quê? Basicamente, porque você vai conseguir entender de camadas mais profundas do ser humano. E pessoas, elas compram pelas motivações delas. Elas compram por emoções e justificam pela razão. Se você não entender de comportamento humano, se você não entender como é que as pessoas funcionam, você vai ficar num nível muito básico de vendas, que vai ser a disputa de preço, sabe? E você geralmente vai vender para aquela pessoa que ela está com um senso de urgência muito alto. Nem todo mundo está nesse momento. Às vezes você precisa de pessoas aonde um relacionamento é mais profundo. Por isso você precisa entender das motivações humanas, tá? Então, se fizer sentido para você, confere o link aqui embaixo. E aí, além das motivações humanas, é importante você também colocar aonde que você vai deixar essa pessoa pensando no seu funil de nutrição. Explico. O que acontece? Num processo de vendas, muitas vezes você não consegue vender num primeiro momento. Mas pense o seguinte, você captou esse lead. Para captar esse lead, isso te custou tempo, te custou dinheiro, tá? Se você tenta uma vez e não dá mais, e você não volta a reabordar essa pessoa, você está jogando dinheiro fora. Ao passo que se você tem isso documentado no seu CRM de um jeito estrategicamente feito, com data, sabendo quando você vai fazer o follow-up, entendendo o que você ofertou, qual foi a objeção da pessoa, você consegue, de repente, fazer uma venda no futuro, tá? Parênteses aqui, anotar objeções sempre. Toda vez que você anota as objeções das pessoas, você consegue fazer um trabalho de quebra de objeções. Agora, se você não anotar, você vai esquecer. Você só vai falar lá na hora e depois você vai esquecer, tá? Então, voltando aqui. Se essa pessoa não comprou de ti, o que acontece? Você não vendeu ou porque ela não entendeu que ela tinha um problema, ou porque ela não entendeu que existia uma solução, ou porque ela não entendeu que a sua era a melhor solução, ou porque ela não tinha dinheiro no bolso efetivamente naquele momento, tá? Mas o fato é que você precisa manter essa pessoa num funil de nutrição. Nesse funil de nutrição, que pode ser através de e-mail, através de grupo fechado de WhatsApp, pode ser através de envio de newsletter, de envio de aulas no YouTube, não sei. Você vai ter a estratégia desse seu funil, que aliás, se você quiser que eu faça uma aula sobre isso, deixe seus comentários aqui, tá? E essa estratégia de funil, ela vai provavelmente estar desenhada em algum lugar, ou no mind map, enfim, em algum lugar para você lembrar que existe esse funil rodando. E aí eu sugiro que você coloque essa informação dentro do CRM. Se possível, o link do funil. Se não possível, e é possível você colocar o link, mas vamos supor que você não tenha esse link, coloca lá em qual funil que ela está rodando, tá? Porque você também vai bater o olho e vai saber rapidamente
quais foram as informações que você já mandou para ela ao longo desse processo, desse período entre ela ter te dado a negativa e você voltar a abordar. Beleza? Então, com essas informações, eu entendo que você vai ter um CRM robusto, um CRM que vai te ajudar demais, tanto em geração de conteúdo, acredite. Por quê, Lu? Porque você vai entender as objeções e você consegue gerar conteúdo para isso, tá? E conteúdo, entenda-se, não necessariamente só publicar nas redes sociais, mas também conteúdo de argumento para as próximas pessoas. E também você vai conseguir ter uma visão muito boa da sua carteira de clientes. Com isso, a gente fecha essa aula, deixando para você aqui, de verdade, o meu conselho de você trabalhar bem um CRM, nutrir bem esse CRM. Eu sei que dá trabalho, eu sei que toma tempo, mas ele é um dos maiores tesouros que você pode ter no seu negócio, se você fizer bem feito e utilizar, obviamente. Não adianta nada você gastar tempo ali e depois deixar essas informações mortas ali, não faz sentido, tá? Mas utilize. E se você gostou dessa aula, já deixe seu comentário aqui para mim. Tem alguma sugestão também? Deixe seu comentário. Eu adoro ler os comentários de vocês. Começa a utilizar esse CRM e se inscreve aqui. Se fez sentido para você, né? Deixe seu comentário, se inscreve aqui no canal, dá uma força para a gente ir crescendo, para mais pessoas conhecerem esses conteúdos. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!